Olá, seja bem-vindo ao Nasce uma Ideia. Mais uma vez, o Metrópolis marca presença no maior evento de brainstorming da América Latina. Estamos aqui diretamente do Gramado Summit, no Rio Grande do Sul, para conversar com protagonistas de inovação, de marketing, de empreendedorismo, comunicação e economia criativa. Eu sou Brena Farias, jornalista do Portal Metrópolis, e te convido a acompanhar com a gente esse bate-papo com quem está fazendo acontecer. Bom, e a nossa convidada de hoje é brasileira, cientista e pioneira, viu? Foi a primeira aqui do nosso país a publicar um estudo sobre agricultura em Marte, com passagens pela Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Brasileira também e pela NASA. Rebeca traduz o universo da ciência espacial com clareza. Hoje ela leva todo esse seu conhecimento para conversar com estudantes de escolas públicas. Ela apresenta o Ciência Sem Fim, que é o maior podcast de ciências do Brasil e ainda, como se não bastasse, atua como pesquisadora. Seja bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como você se interessou por estudar o espaço, né? Teve algum momento ali na sua infância ou na sua adolescência que despertou esse interesse? Sim, eu desde pequenininha sempre fui muito fascinada pelo espaço. Eu tinha um tio que era astrônomo. São essas figuras da nossa vida que marcam, né, coisas assim, né? E assim, meu tio ele me mostrava sobre as constelações, né? Me contava das estrelas. Então eu cresci com esse fascínio, assim, pelo universo e pelo espaço. Mas ao mesmo tempo, eu também gostava muito de biologia, assim, eu era aquelas crianças, sabe, que caçava minhoquinha no quintal, assim. Então, eu cresci com essas duas paixões, mas na hora de escolher a minha faculdade, eu escolhi para fazer biologia porque eu não sabia que o setor espacial era mais do que ser astronauta. Para mim, trabalhar no setor espacial era ser astronauta e era só isso. Hoje eu sei que isso é muito diferente, a gente pode entrar nisso mais tarde, né? Mas foi depois, mais tarde na minha vida, que eu estava tendo uma crise de existencial, que eu me perguntei o que eu realmente gostava, né, de fazer, qual era a minha paixão. E daí veio o espaço. Eu falei, como que eu vou conectar o espaço com biologia? E daí eu pesquisando na internet, eu descobri a astrobiologia. E aí, perfeito, né? Foi o casamento perfeito das minhas duas paixões. E acho que é uma pergunta que muita gente fala: plantar em Marte. Sim. Como? Por quê? Por que esse interesse? Como que você conectou essas duas coisas? Como que surgiu isso na sua vida? Sim, é uma ótima pergunta. A astrobiologia ela tem dois ramos, né? Um ramo ela estuda a origem da vida no universo, então procura por vida nos outros planetas. E o outro ramo, que é a minha especialização, é a agricultura espacial. Então, na agricultura espacial, a gente estuda como cultivar alimentos nas futuras bases lunares e marcianas. E o porquê, né? A gente estuda isso. Tem algumas razões, assim, mas uma das razões é que a produção de alimento fresco é muito importante para a nutrição dos astronautas. Então, quando a gente tiver astronautas nas bases, né, a comida desidratada que você manda para o espaço perde muito nutriente. Então, é necessário fazer esse cultivo de alimentos frescos. E com os alimentos frescos, você consegue fazer também toda uma circularidade ali do sistema. Você consegue compostar de novo a comida para virar, né, ali adubo, daí replantar as plantinhas. Então, o alimento fresco é importante por causa disso. Mas o desenvolvimento da tecnologia em si também é importante porque ela também beneficia a Terra. Então, toda tecnologia que é desenvolvida para melhorar ou para fazer uma agricultura espacial, ela pode ser revertida para melhorar a agricultura terrestre também. Ah, viu aí, viu, gente? Não é pro extraterrestre, não, né? Não, é pra Todo nós. mundo deve te perguntar sobre isso, sim. né? Porque é um assunto muito diferente do que a gente está acostumado, né? Sim. Agora, falando sobre comunicação, você passou por universidades fora do país, tem uma super bagagem, mas mesmo assim você se propõe a ter um diálogo muito específico com os jovens, principalmente da escola pública, né? Por que isso é tão importante para você, Rebeca? Sim, e isso é realmente muito importante para mim. Eu morei 15 anos na Europa, 10 anos na Inglaterra e 5 anos na Holanda. E ali trabalhava na Agência Espacial Europeia e eu tive até queriam me promover ali na Agência Espacial Europeia, assim. Mas, estando ali, eu estava em contato com outros brasileiros ali na Agência Espacial Europeia. E brasileiros muito, assim, que eram muito bons no que eles faziam, né? Pessoas incríveis, inteligentíssimas. E eu perguntei para eles, um dia no almoço, por que eles não trabalhavam no Brasil, né? Como cientistas.
E eles falaram pra mim, Rebeca, no Brasil não tem oportunidade em ciência. Não dá para trabalhar com ciência no Brasil. Então, como assim? Porque pra mim a realidade, como eu cresci na Europa, né? Minha vida acadêmica inteira foi na Europa. Eu tinha uma realidade de Europa, que lá, assim, né? A pesquisa é muito forte, né? Eu falei, como assim? Não tem oportunidade, não tem incentivo, não tem, né? Não tem incentivo. E daí eu fiquei com isso, sabe, no coração, assim. E daí me deu muita vontade de voltar pro Brasil e ajudar a ciência do meu país, assim, a crescer, sabe? Pra mim não fazia sentido ser mais uma pessoa do problema da fuga de cérebros que a gente tem aqui no Brasil, né? Todos os cérebros melhores ficam lá fora. Então eu queria ajudar a fomentar o interesse pela ciência, principalmente nessa nova geração, né, de jovens. Então eu voltei e realmente faço esse trabalho de comunicação nas escolas públicas, principalmente, é super gratificante, assim, né, no final os jovens, principalmente as meninas, se inspiram muito em ver uma cientista mulher, né, que já passou aí por tantos lugares e eu vejo como de primeira mão, assim, como é importante esse trabalho da comunicação da ciência. Ele não é feito, né, tanto aqui no Brasil e as pessoas que fazem, né, meus colegas de comunicação da ciência também, é realmente um trabalho muito gratificante, assim. Então não é só sobre negócio, é um senso de propósito seu com também. certeza, né? Sim, com certeza. Eu acredito que a gente tem que ajudar o nosso próprio país a crescer, né? Temos que ser parte da solução. Não adianta ficar reclamando que o país não cresce se você não faz nada sobre isso, né? Agora, você tocou num ponto importante, que é essa realidade do país com pouco incentivo, né, para a ciência, de forma geral. Como que você acha que isso pode mudar, assim, para melhorar a nossa realidade, para democratizar um pouco do estudo científico? Então, tem um grande case no mundo que é a Índia, né? A Índia, a gente tinha a agência espacial, a gente tem a agência espacial brasileira e a agência espacial indiana ali, né? E começamos ao mesmo tempo as duas agências espaciais, só que a Índia, ela começou a fazer no país um programa de inserir o currículo espacial dentro das escolas. Então, as crianças começaram desde muito cedo a aprender sobre espaço, né, engenharia espacial, etc. E isso foi fomentando toda uma geração de jovens que hoje a Índia é um estouro. A agência espacial indiana é um estouro. Eles foram os primeiros a pousar uma sonda no Polo Sul da Lua, né? Então, assim, é um grande case de como a educação de base consegue fomentar mesmo esse interesse. E com mais interesse surgem mais programas que podem, né, fomentar ainda mais. Então, realmente uma bola de neve, né? Agora, as ciências têm muitos termos técnicos, né? Sim. E você produz muito conteúdo na internet, inclusive apresenta um podcast que é um sucesso sobre ciência. Como que você faz para traduzir esse conteúdo, para deixar esse conteúdo mais simples, né, mais acessível? Eu penso que, assim, eu penso se eu estivesse conversando com, sabe, um advogado ou um engenheiro, como que eu gostaria que eles explicassem para mim. Eu gostaria que eles explicassem como se eu tivesse 5 anos de idade. Então, eu também penso assim, o NET foi explicar da maneira mais simples. Às vezes eu até explico simples demais e as pessoas falam, mas online tem muito hater, né? Mas isso não é certo. Tipo, gente, eu sei, assim, eu tava simplificando. A ciência é palpável, né? Assim, né? Estou simplificando muito a coisa aqui. Então, eu penso assim porque, assim, os cientistas, às vezes, falam jargões, assim, que para mostrar que é inteligente, para mostrar que sabe das coisas. Mas isso não é a coisa importante. A coisa importante é que a outra pessoa entenda a mensagem e se inspire, né? E fique interessada no que está passando, né? Então... Agora, uma curiosidade, queria que você falasse. Tem algum dado, alguma coisa que você fala com as pessoas sobre o espaço, que quando você fala, todo mundo se impressiona? Conta aqui pra gente. Sim, na verdade foi o que eu acabei de falar na palestra aqui do evento, né? Eu tava falando sobre os segredos que as agências espaciais têm que elas não contam. Eita. Então conta pra gente, a gente quer saber esses segredos. Eu tava falando sobre os planos já reais em andamento das agências espaciais, a NASA e muitas agências espaciais do mundo, para nós nos tornarmos uma sociedade interplanetária. Então, a gente já tem montado uma rota de economia interplanetária entre Terra, Marte, Lua e o cinturão de asteroides, que fica ali perto de Marte.
E isso vai mudar a nossa sociedade, assim, para sempre, porque vai vir muito investimento ainda na exploração espacial. E com muito investimento, a gente consegue fazer muito mais ciência, desenvolver muito mais tecnologia. Porque o setor espacial, assim, muita gente não sabe, isso não chega também do público, mas não é sobre o turismo espacial, não é sobre o foguete que levou a Katy Perry. Isso é o 0,1% do que é o espaço. O setor espacial é sobre ciência e tecnologia, né? Desenvolvimento de ciência e desenvolvimento de tecnologia. E hoje nós temos muita pesquisa, né? Principalmente em medicina espacial, assim, novos medicamentos que estão sendo produzidos no espaço. Então, assim, né, é bem empolgante essa, né? A gente está falando de uma realidade de quanto tempo, mais ou menos? Olha, depende de onde a gente está falando. Base na Lua, 10 anos. Primeira pessoa em Marte, até 2050 já. E essa sociedade interplanetária dentro de 100 anos, com certeza. Nossa. É um futuro muito próximo, né? Sim, tá bem ali. Tá bem ali. Exatamente. Bom, a gente podia ficar horas aqui falando, né? São muitas dúvidas. Eu acho que quem tá nos acompanhando também deve ficar com muitas perguntas. Sim. Queria, primeiramente, que você deixasse o seu arroba pro pessoal te seguir, te acompanhar, entender um pouco mais sobre esse conteúdo. Sim, com certeza. Você pode me seguir na @Rebeca_R Gonçalves. Lá eu falo sobre astrobiologia e sobre o setor espacial, medicina espacial, direito espacial também. E eu explico tudo, né? De uma maneira muito divertida. Qual que era a sua última pergunta? Desculpa. A última pergunta, pra gente finalizar, né? Muita gente que acompanha se inspira, ou tem vontade de trabalhar com espaço, com ciência. Eu queria que você deixasse uma última dica para os jovens, para as pessoas que têm interesse em trabalhar e para dar o primeiro passo. O que você diria? Olha, dica de ouro. Gente, se você quer entrar no setor espacial, o setor espacial, ele é uma bolinha, é pequenininho. Todo mundo conhece todo mundo. Assim, então se você quiser entrar dentro do setor espacial, a dica de ouro é você fazer networking. Como que você faz networking? Você vai em eventos que tem a ver com aeroespacial. Por exemplo, essa semana está acontecendo o Space PR Show, que é a maior feira do setor aeroespacial da América Latina. Lá está a Agência Espacial Brasileira, estão vários influencers espaciais. Está o SGAC, que é uma comunidade espacial de jovens, dos 18 a 35 anos. Então, você, conhecendo uma pessoa, você vai conseguindo puxar o fio. Então, networking e dedicação sempre. Rebeca, muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio do Nasce Uma Ideia, gravado diretamente aqui do Gramado Summit. Todos os conteúdos são publicados nas nossas redes sociais ou no portal metrópolis.com. Até a próxima!